Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como a rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Mais uma vez. Quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Esta parábola que nós ouvimos no Evangelho é bastante clara. Nós estamos com uma série de parábolas que Jesus contou para poder explicar o que é e como é o reino de Deus. E hoje nós temos esta parábola, os pescadores que quando chegam na praia, trazendo as redes cheias, e veja bem, disse o Evangelho, o reino de Deus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. O reino de Deus pega peixes de todos os tipos, como o pescador, aliás, o reino de Deus pega homens e mulheres de todos os tipos. No primeiro momento, Deus não faz distinção de pessoas. Ele quer atingir a todos, Ele quer pegar a todos e pega. Então, o reino de Deus é como esta rede que apanha peixes de todos os tipos. Mas só que continua, quando a rede está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Quem já esteve na praia, especialmente de manhã cedo, quando os pescadores estão voltando da pesca, veem justamente isso. Muitas vezes a gente até compra peixe ali na praia, os pescadores já começam a vender os peixes que eles colheram.
Eu não imaginava que houvesse peixes venenosos. E fui constatar, justamente ali, vendo. Então eu perguntei, na minha inocência, para os pescadores, por que estavam jogando fora aqueles peixes. E eles explicaram que aqueles peixes são venenosos, são nocivos. Então diz a palavra de Deus, assim acontecerá nos últimos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. Veja, no primeiro momento Deus quer pegar a todos. A misericórdia deles é para todos. Depende da nossa correspondência. E aí está a responsabilidade que esta parábola nos passa hoje. Depende de cada um de nós. Depende da nossa correspondência. Eu repito, assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Mas, meus irmãos, o Senhor não está contando esta parábola porque Ele quer nos condenar. Não, é bem ao contrário. Ele contou essa parábola porque nós saibamos que o reino de Deus é assim. A misericórdia dele é infinita. Mas é preciso também a nossa correspondência. Você se lembra, ontem falava daquele que encontrou o tesouro, daquele homem que encontrou a pérola preciosa e que vai e que vende tudo para comprar aquele terreno e ficar com o tesouro. Aquele que vende tudo que tem para comprar aquela pérola, porque aquela pérola ela é muito preciosa. É Jesus dizendo que o reino de Deus é assim. Nós somos desses que encontraram o tesouro, que encontraram a pérola. Somente que, e hoje o Senhor vem nos alertar, que é preciso corresponder. Não é só encontrar o tesouro, agora é viver de acordo com esse tesouro que é o reino de Deus. E o Senhor nos alerta hoje justamente porque Ele não quer nos perder. Pelo contrário, Ele quer que nós sejamos do número dos justos e não do número dos maus, que vão ser reprovados como os peixes que são jogados fora. Por quê? Porque no reino de Deus só haverá bem. E só pode haver bem. Portanto, só haverá bons. E aqueles que corresponderam é que são esses bons, é que são estes justos. Eu te perguntei, como é que vamos fazer? Aí que está. Daí nós temos essa primeira leitura, onde o próprio Senhor chama Jeremias para a casa do oleiro e mostra para ele como é que o oleiro trabalha. Talvez vocês tenham visto gente fazendo esses vasos de barro, esses objetos de barro, ou pelo menos em filme, em vídeo, já terão visto. É uma obra de arte. O oleiro pega o barro, e depois com aquele instrumento, aquela máquina que ele tem, com muita agilidade ele vai pedalando e movendo aquela roda. Ele põe o barro ali e com as mãos ele vai dando molde, vai dando forma ao barro. É uma coisa linda. De barro se faz um vaso precioso, um objeto precioso. Só que Deus fez com que Jeremias prestasse bem atenção. Muitas vezes o oleiro tinha pegado o barro, estava trabalhando com o barro, só que o vaso não dava certo, não estava perfeito. Então o oleiro parava com tudo, pegava aquele barro de novo para começar tudo
de novo. Por quê? Porque muitas vezes no barro há pedrinhas, há areia, até mesmo folhinhas que acabam ficando, capinzinho que fica no barro. E nada disso pode ficar. É preciso tirar tudo. Na nossa vida também, e aí está o importante. É preciso que nós sejamos purificados de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Não pode haver sujeira. Não pode haver coisas estranhas, coisas nocivas na nossa vida. E o tempo é agora, de nós irmos retirando e mais ainda, deixar Deus retirar. O oleiro é Deus. Ele quer retirar da nossa vida. Para isso, Ele pega aquele barro de novo, com muito carinho, Ele vai mexer de novo o barro. Ele vai colocar água naquele barro. É a água do Espírito Santo sobre nós. Ele vai tirar as areias, Ele vai tirar as pedrinhas, Ele vai tirar os capinzinhos, as folhas. Ele faz isso conosco. E Ele capricha por tirar. E veja, como é que Deus faz? Deus faz no prático da nossa vida, no concreto da nossa vida. É justamente aí, na oficina da nossa vida, que o Senhor faz esta obra. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida, usando também de sofrimentos, de problemas, de dores, de situações, de doenças, de mortes que acabam acontecendo ao nosso derredor, justamente para nos purificar. Não é que Deus mande essas coisas, não, Deus se aproveita dessas coisas para nos purificar. Em tudo que nós vivemos, Deus está purificando este barro. Para quê? Para pegar o barro que nós somos. Aliás, você sabe muito bem que lá no início da Bíblia se diz que nós fomos feitos de barro. Então, é muito própria esta explicação que o Senhor mesmo quis dar a Jeremias, mostrando os vasos de barro. Nós somos feitos de barro, e por isso justamente o Senhor capricha em retirar de nós tudo quanto é impureza. E meu irmão, é preciso que nós deixemos que o Senhor tire. Eu preciso dizer a você, aguenta firme. Nos problemas que você enfrenta, nas situações que você enfrenta. Claro, você precisa enfrentar tudo isso com muita oração. Você precisa enfrentar tudo isso com uma enorme vontade de se entregar ao Senhor cada vez mais. Você não pode se esquecer da missa, você não pode esquecer da comunhão, da adoração, você não pode esquecer-se do rosário, você não pode esquecer-se da confissão, você não pode esquecer-se. Porque de tudo isso você vai precisar para que a sua vida seja purificada. Esses são os meios. E são os meios para você conseguir aguentar firme nos problemas, nas situações difíceis, nas decepções pelas quais você passa e nas quais o Senhor está tirando, Ele está usando de tudo isso para retirar da sua vida as impurezas que ainda existem. Eu preciso dizer, isso vai durar a vida inteira, até o fim. Só no fim é que nós poderemos dizer, está pronto o vaso. Enquanto temos tempo de vida, graças a Deus, o Senhor estará fazendo esta obra linda de purificação. Deixa Deus purificar a sua vida. Por que também? Porque aquele vaso, ele não pode ir para o forno com impurezas. Porque depois de estar pronto o vaso, o oleiro vai e coloca aquele barro no forno. E ali no forno, justamente, naquela alta temperatura, é que o vaso vai se tornar firme, forte,
capaz de aguentar qualquer coisa, capaz de ir para o fogo, capaz de ser o vaso do qual nós precisamos usar. Se houver alguma impureza, se houver pedrinhas, se houver areia, se houver alguma folhinha, se o vaso não estiver feito perfeitamente em todos os seus lados, se não houver nenhuma, é preciso que as paredes todas estejam perfeitas, porque se as paredes não estiverem perfeitas, se faltar qualquer uma dessas coisas, se alguma dessas coisas acontecer, quando o vaso for para o forno, ele rebenta. Eu me lembro de uma situação em que eu contei, aliás, fiz uma palestra a respeito disso. E quando terminou a palestra, uma das moças que estava participando, ela me disse: padre, o senhor não imagina como isso que o senhor disse me atingiu. Porque eu estou fazendo uma faculdade justamente neste campo de artes domésticas, e a nossa professora nos ensinou tudo a respeito de fazer esses vasos, de nós pintarmos esses vasos, de nós passarmos esmalte no vaso, e depois de tudo pronto, levarmos o vaso para o forno. E a professora insistiu, do jeito que o senhor insistiu, que o vaso tem que estar perfeito. Se ele não estiver perfeito, se ele tiver impurezas no barro, se as paredes do barro não forem bem feitinhas, perfeitas, dizia a professora, ele vai estourar, ele vai arrebentar. Então, caprichem, não deixem nada de errado no vaso. E disse ela, eu e as minhas colegas fizemos todos os nossos vasos, pintamos, passamos esmalte. Chegou o dia de colocar no forno, colocamos. Foi uma festa, todo mundo na expectativa. Ficou aquele tempo necessário no forno. Quando chegou a ocasião de retirar aqueles vasos, então abriu-se o forno e a professora foi tirando, me disse ela, vaso por vaso. Ela disse, o senhor não imagina qual foi o meu espanto quando justamente ela pegou o meu vaso e o meu vaso estava rachado. O meu, padre, o meu vaso estava rachado. Agora que o senhor fez essa pregação, o senhor imagina o que se passou dentro de mim. E eu imaginei sim o que se passou dentro dela. O vaso dela havia se arrebentado. Meu irmão, isso não pode acontecer com você. Por isso é que eu digo, aguenta firme e usa de todos os meios. Deixa o Senhor amassar o barro. Deixa o Senhor fazer 1, 2, 3 vezes. Deixa o Senhor usar as situações difíceis, os problemas, as decepções. Deixa o Senhor usar as doenças. Deixa o Senhor usar até a própria morte ao seu derredor. Dores enormes que acabam acontecendo conosco. Deixa Deus usar tudo isso para purificar você. Ele está purificando o barro para que não haja nada de impurezas, para que no último dia, quando chegar a hora de retirar os vasos do forno, você não esteja rachado. Diga comigo, eu quero, Senhor. Eu quero sinceramente que o Senhor purifique a minha vida. E eu deixo, Senhor. E eu permito, Senhor. Eu estou entendendo, Senhor, que é através da oficina da vida que o Senhor está me preparando, está me purificando de toda impureza, para que o meu vaso, que sou eu mesmo, não rache. Senhor, a responsabilidade é minha. O Senhor pega peixes de todos os tipos, mas depois são escolhidos os peixes.
o Senhor faz os vasos, todos os tipos de vaso. Mas se o vaso não estiver perfeito, ele arrebenta. Senhor, eu entendi. Senhor, eu entendi. Tenha misericórdia de mim. Senhor, eu quero ser um vaso novo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.